Boa noite pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live de segunda-feira. Quem é que tá aí? Fala um oi pra mim aqui pra eu ver. Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre diagnóstico e tratamento da doença de Alzheimer. Olá, boa noite. Olha o tio Luiz aí, tudo bem, tio? Seja bem-vinda, obrigado por estar aí presente mais uma vez. Boa noite, pessoal. Vai dando um oi aqui pra mim, ver quem tá aqui comigo. Bom, se vocês tiverem alguma pergunta a respeito de Alzheimer, aproveitem para fazer aqui, que a gente vai falar hoje sobre diagnóstico e tratamento da doença de Alzheimer, que é um assunto aí que gera muita dúvida. E esse mês é o mês da conscientização do Alzheimer, Setembro Roxo, e por isso que o assunto da live desse mês todinho é só Alzheimer. Quem tem ou teve alguém na família que teve a doença ou conhece alguém, se não tem ou não teve alguém na família ainda, provavelmente você vai ter alguém, né, na família, algum contato direto ou indireto com alguém que tem a doença, que é uma das doenças mais comuns nos dias de hoje, e a tendência aí, por conta do aumento da população idosa, também é aumentar a quantidade de pessoas com a doença. Vamos esperar o pessoal chegar aqui, a gente já dá início nesse bate-papo de hoje, tá bom? Olá, pessoal, boa noite. Vai dando um oi aqui para eu ver quem tá aqui comigo. Daniela, boa noite, seja bem-vinda. Compartilha a live aí, pessoal, para que mais pessoas possam entrar. E a gente vai falar sobre Alzheimer. Bom, vamos lá, eu vou iniciando aí o assunto. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandando aqui perguntas, e enquanto o pessoal vai entrando, a gente vai iniciando aí o bate-papo, tá bom? Então, semana do Alzheimer, né? Setembro Roxo, semana de conscientização. A gente precisa ter informações a respeito da doença, né? Então, vamos lá. É muito comum, né, que os sinais e os sintomas da doença iniciam, assim, muito leve. Então, nós vamos falar de diagnóstico de Alzheimer. Jane, por que você vai falar de diagnóstico? Né? Não é um médico, tratamento, não é um médico? Sim, quem é que fecha o diagnóstico da doença é o médico. Mas por conta da experiência aí que a gente tem, né, especialização em cuidados com idosos, eu tenho bastante propriedade para falar a respeito desses assuntos que eu domino bastante. Tá bom? Se tiver alguma coisa que eu não sei, a gente vai pesquisar. Vou deixar vocês sem informação, isso não. Bom, se tiver alguma dúvida, oi Alessandra, tudo bem? Seja bem-vinda. Vai falando um oi aqui para eu ver quem tá aqui comigo, e se tiver alguma pergunta é só mandar. Então vamos lá. Diagnóstico de Alzheimer. Como que é feito o diagnóstico? Né? A doença ela vai aparecendo bem sutil, bem leve, aos poucos,
e é difícil de perceber no primeiro ano? Gente, super difícil, porque na verdade vai acontecendo situações onde a gente vai vivenciando isso no nosso dia a dia, né? Um esquecimentozinho aqui, outro esquecimento ali, né? E aí vai isso acontecendo aos poucos e aí acaba sendo meio que não perceptível, né? Essa fase inicial aí é muito difícil de diagnosticar, porque são situações que a gente tem no dia a dia, né? Esquecer um óculos, esquecer onde está a chave, enfim, situações desta forma. E aí, quando se percebe, né, que o paciente ele vem apresentando alguns sintomas mais graves da doença, que é onde, né, o familiar ele vai procurar um especialista, né? Qual especialista procurar? Tem que ser um médico, ou neuro, né, que eles têm propriedades para fechar um diagnóstico de Alzheimer, ou um geriatra, eles que fecham o diagnóstico. Mas o principal diagnóstico, assim, para você falar com certeza que é uma doença de Alzheimer, que é certeza absoluta, nem o próprio médico tem. Por quê? Essa doença, ela só é diagnosticada assim com tanta certeza absoluta só após o falecimento desse paciente e é feito um estudo microscópio do tecido cerebral, lá do cérebro. Então, assim, dificilmente, né, a pessoa se submete a esse exame depois que o paciente faleceu para ter certeza, porque já faleceu mesmo, não tem o que fazer, né? Porque esse exame não é feito, é muito arriscado para o paciente, né, vivo. Então, não é feito só após mesmo o falecimento, que aí estuda o tecido do cérebro, né? Mas uma suposição é feita, né, por vários estudos histórico e acompanhamento clínico, é feita uma sugestão que seja aí uma doença de Alzheimer, tá bom? Então, o paciente é encaminhado ao médico, geriatra ou neuro, e ele vai fazendo um levantamento do histórico desse paciente, né? Por exemplo, quais são os fatores de risco que pode ter causado doença, né? Então, ele vem buscando informações aí desse familiar de que realmente é uma doença, através do histórico clínico, perguntas, né, feito avaliação clínica. O médico também pede alguns exames, tanto o exame de sangue, né, para descartar outro tipo de doença, por exemplo. Uma das doenças, um tipo de infecção, ele pode vir, né, a manifestar alguns problemas cognitivos. Então, o que o médico faz? Ele primeiro pede uma bateria de exames de sangue e exames de imagem para excluir outros tipos de doenças. Então, não é isso, não é isso, não é isso, e aí ele vai fechando o diagnóstico dessa forma. E aí, através do exame de imagem, uma ressonância magnética ou uma tomografia computadorizada, vai de acordo aí com a preferência do médico, e ele vai observando a estrutura desse cérebro, né? Que ela vai meio que dando uma diminuída tanto do volume, do tamanho, né? E aí o médico, assim, com eliminações de outras doenças, ele vai fechando o diagnóstico através de várias perguntas clínicas, né? Inclusive perguntando a respeito das questões cognitivas, né? Como que esse paciente se encontra, como que ele tem passado os dias, né? E vai fazendo avaliações aí cognitivas para perceber, né, se de fato é a doença ou não. Então envolve alguns exames neuropsicológicos para observar aí os comportamentos, né, as respostas cognitivas desse
paciente, o comportamento do dia a dia, as funcionalidades, né? Esse paciente, ele vem perdendo a funcionalidade, ele conseguia fazer uma tarefa, hoje ele não consegue mais realizar aquela tarefa, né? E aí vai por eliminação, respondendo aí a vários tipos de perguntas, né? Então, uma das questões também é realmente se é esse tipo de demência. Existem outras demências, e aí ele vai descartando por eliminação outras doenças para fechar o diagnóstico aí da doença de Alzheimer. Gente, tá muito difícil aí? Fala aqui comigo, tá tudo bem? Então, tá bom. Então, vamos dar continuidade. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer a pergunta, tá bom? Divulga aí, gente. Compartilha essa live para que mais pessoas possam interagir aí com a gente e ter informações da doença. Então, vamos lá. Meninas, obrigada, viu? Daniela, Alessandra, isso aí. Então, tá bom. Em relação ao tratamento, né? O tratamento da doença de Alzheimer, infelizmente, ainda não temos, né? Até o presente momento dessa live aqui, não tem uma cura, né? Tem tratamento, mas não tem cura. A doença hoje, por mais que existem muitas pesquisas, né, com o avanço aí da medicina, tem permitido aí ter vários conhecimento, né, a respeito da doença, tem aprofundado muito o estudo em relação à doença de Alzheimer, a essa demência, né, os avanços aí têm progredido bem consideravelmente. E também tem auxiliado aí na sobrevida, numa maior sobrevida desses pacientes com Alzheimer e uma melhor qualidade de vida também, mesmo na fase grave da doença, né? Então, por conta de alguns medicamentos, por conta do tratamento, é permitido hoje que o idoso tenha uma qualidade de vida melhor, né, por conta desse conhecimento, desses estudos que hoje estão bem recentes na medicina. Existem, né, alguns tratamentos farmacológicos, né, que são os medicamentos, né? Um medicamento que está super em alta, que é super novo, que é o nosso canabidiol. O cannabis, ele é um óleo extraído da maconha. É um medicamento hoje que ele tem que ter uma permissão da Anvisa para o paciente fazer o uso dele, né? Hoje aqui no Brasil, por conta de tratamento médico, né? Alguns tipos de tratamento está sendo liberado, não é tão fácil, não é tão simples, mas tem toda uma burocracia, né? Para conseguir aí esse medicamento. Não é um medicamento barato, não é um medicamento fácil de conseguir, pelo contrário, tem todo um processo aí para o paciente começar a usar, né? E aí precisa da autorização da Anvisa. Então o médico vai dar faz o diagnóstico, fecha esse diagnóstico e ele prescreve esse cannabis, né? Tem uma porcentagem, tem a quantidade, né? A dosagem certa vai depender muito de um paciente para outro paciente. E aí é feito um processo para entrar com a autorização da Anvisa. A Anvisa permite, aí esse medicamento chega para o paciente. Então é todo um processo burocrático. Mas hoje o Brasil, ele nos permite ter mais essa opção aí de tratamento, mas também
não é um medicamento que é feito uso sozinho dele, né? Ele é associado com outros tratamentos, né? Hoje, a doença de Alzheimer, ela tem algumas características, né? Em relação a algumas substâncias lá dentro do cérebro, por exemplo, uma alteração da substância chamada acetilcolina, né? Ela geralmente encontra reduzida no cérebro e a gente precisa ter aí uma quantidade correta dessa substância. E aí tem alguns medicamentos que permitem aí o estímulo dessa substância, que é a donepezila, a memantina, são medicamentos que são conhecidos como inibidores da acetilcolinesterase, né? Que ajudam aí um bom prognóstico dessa doença. É como se a doença de Alzheimer ela é progressiva e degenerativa, e com esses medicamentos associados, eles conseguem, né, ter um prognóstico um pouco mais prorrogado, vamos dizer assim. A gente consegue manter aí segurar um pouco a evolução dessa doença, tá? Mas esses medicamentos, eles precisam ser bem avaliados por um geriatra. O geriatra que vai fechar o diagnóstico, que vai avaliar a necessidade de cada medicamento para cada idoso, tá bom? Existem alguns outros medicamentos também que são, assim como o cannabis, outros medicamentos que são também importantes aí para manter o comportamento, mas tudo tem que ser muito bem avaliado pelo médico. Então, tem N medicamentos, né? Tem N situações, cada paciente é um paciente, cada idoso é um idoso, né? Cada um se comporta de uma forma diferente, né? E infelizmente a gente percebe muita diferença, né, de um paciente para outro paciente. Muitas das vezes as pessoas falam assim, olha, mas o meu paciente, ou eu conheci, o meu avô tomava medicamento tal. Ok, não significa que esse medicamento vai dar certo para outro paciente, né? Então, tem indicação correta para cada paciente. Então, quem vai fazer essa indicação? O médico, o geriatra. O geriatra, ele vai avaliar o paciente e indicar qual que é o mais indicado, qual que é o mais correto, E não significa também que o médico, né, vai conseguir acertar aí na primeira, porque é toda uma questão de entender como que o organismo desse paciente vai receber esse medicamento, né? E além dos medicamentos, além do tratamento medicamentoso, né, que é importante, né, todo paciente de Alzheimer com a doença, fechado o diagnóstico de Alzheimer, ele precisa ser muito bem medicado, esse paciente. Então, assim, Jenny, mas o paciente que eu conheço, ele é muito agitado, muito agressivo. Isso é da doença? Sim, é da doença, mas não significa que esse paciente, ele precisa ficar assim, certo? Então, tem alguns medicamentos que precisam ser introduzidos aí, através do médico, né? Através de uma boa avaliação para tentar fazer com que esse paciente fique mais calmo, fique mais tranquilo e consiga ter uma vida, né, melhor, que o cuidador ele possa conseguir o objetivo. Então, assim, qual que é o objetivo do cuidador? Dar uma alimentação, fazer com que o paciente consiga comer, beber água, fazer uma higiene, tomar um banho. Quando nos cuidados ele não consegue realizar esse tipo de cuidado, que é os cuidados básicos desse paciente, por conta da agressividade, por conta da agitação, esse paciente precisa ser medicado. Então, precisa buscar um geriatra para medicar esse paciente, né? Então, por exemplo, tem a síndrome do entardecer, né?
Alguns pacientes, eles começam a ter uma agitação maior no final da tarde. Então, precisa ser entendido, avaliado isso e passar para o médico. Doutor, sempre no final do dia ele fica muito agitado, não consegue comer. Porque o idoso muito agitado, nervoso, agressivo, você não consegue realizar as tarefas diárias com ele, né? Muitas das vezes, por conta da agressividade, não consegue se alimentar bem, por conta da agressividade, não consegue tomar um banho, né? Não consegue fazer uma boa higiene, escovar os dentes, por exemplo, por conta da agitação. Então, precisa ser controlado isso medicamentosamente, certo? Então, o geriatra precisa ser contínuo ali, ele precisa estar presente, né? E tem que ter um feedback mais próximo. Infelizmente, né, existem algumas limitações, por exemplo, em relação a retorno médico. Então, o médico vai lá e passa um medicamento, e aí volta, tem um retorno só daqui a 3 meses. Isso não pode. Geralmente, no paciente com Alzheimer, tem que ser reduzido, né, esse retorno ao médico. Por quê? Ele vai fazer um teste, todo medicamento tem um período, né, para fazer efeito, e aí depois ele já tem que ter um feedback do médico. Para o médico, doutor, ó, funcionou, ele tá mais calmo. Doutor, não resolveu nada. Doutor, ó, resolveu, mas o problema é que ele tá dormindo demais. Então, qual que é o objetivo? Fazer com que o paciente esteja bem, passe o dia bem e durma a noite bem. A noite foi feita para dormir. Então, o idoso não pode dormir a noite toda. Perdão. O idoso não pode dormir o dia todo. Ele tem que dormir a noite toda, né? Então, esses medicamentos precisam ser ajustados para que o paciente tenha uma noite legal e durante o dia ele consiga fazer suas atividades de vida diária, né? Essas atividades, outras atividades legal, que ele esteja bem e consiga, eu falei errado, né? E consiga ficar bem, estar bem, certo? Então, esse retorno ao médico precisa ser reduzido, menor. Então, né, entrou com medicamento novo, já dá um feedback pro médico antes, doutor, foi bom, não foi, porque o intuito é um só, tanto o seu, né, o objetivo é o mesmo do médico, fazer com que o paciente consiga realizar suas tarefas bem, tá bom? Tratamento não medicamentoso, gente. E aí tem, né, a equipe multidisciplinar, que é de extrema importância, né, associado com os medicamentos, também ter aí uma equipe multidisciplinar. Para quê? Para estimular esse idoso, né? O idoso hoje anda, então precisa de uma fisioterapia. Para quê? Para estimular que esse paciente continue andando por muito mais tempo, né? Fortalecimento de membros inferiores, né? Treino de equilíbrio e terapia ocupacional também para estimular, né? O cognitivo desse idoso, estimular as cores, estimular aí, o pensamento, né? Estimular o tato fino para ele não perder, né? A condição de, por exemplo, conseguir segurar, colocar a comida na boca sozinho, sem a ajuda de alguém. Então, quanto mais estímulo esse paciente recebe, melhor é. Um barulho aqui. Então, esse paciente precisa ser estimulado e muito bem estimulado, certo? Precisa fazer um acompanhamento aí, principalmente de atividade física, acompanhamento com a fono. É muito comum no estágio aí um pouco mais avançado da doença, esses pacientes começarem a ter uma dificuldade na deglutição, né? Desenvolver uma disfagia. Então, é importante que ele faça uma avaliação do fono, né? O profissional fonoaudiólogo, né? Para ver como que tá essa deglutição. Será que realmente esse paciente precisa entrar com uma sonda? É muito comum se ver
Vai para o hospital, já passa uma sonda sem antes fazer tentar pelo menos um tratamento fonoaudiólogo. Eu já vi, né, o paciente que tem indicação de sonda, porém a fono conseguiu, com fonoterapia, fazer com que esse paciente conseguisse ficar mais 6 meses sem a sonda, alimentando via oral, né? Mesmo sendo pastoso, mas ele conseguia ainda deglutir, né? Mesmo com, por exemplo, um espessante, mas ele conseguia ainda manter a deglutição sem antes ir para uma sonda. Então, talvez é só falta de uma orientação, certo? Gente, tem alguma pergunta? Tá tudo bem aí? Outra coisa que é de extrema importância aí, que eu falo que faz parte do tratamento, né? A socialização desse paciente, socialização da família, socialização com outras pessoas. Hoje, na casa de repouso, os idosos se socializam entre eles, né? Mas, e na residência? Nossa, o paciente está com Alzheimer, fica lá no quartinho do fundo, come lá, só fica lá, não se socializa, não senta numa mesa com todo mundo, né? Não vai para, né, passear, não passeia na frente da casa que seja, né? Fica lá fechado, dentro de um quarto, sozinho, só ele, o cuidador, ou o cuidador só vai quando precisa dar o banho, ou fazer troca de fralda, ou dar o alimento, né? Esse idoso sozinho, isolado. Não, precisa de uma socialização, né? Porque isso também estimula o idoso, né? Estímulos. É importante ter estímulos o tempo inteiro para esse paciente, né? Com profissionais ou com a própria família, ou com as próprias pessoas do convívio. É importante essa socialização também desse paciente, né? Organização do ambiente, gente, é de extrema importância manter uma organização nesse ambiente, né? Não sabe onde tá nada. Às vezes a gente vai fazer algumas visitas nas residências e por falta até de conhecimento ou por falta de rotina, enfim, eu sempre oriento. Precisa ter uma organização na casa onde esse idoso está. Precisa ter uma organização dos medicamentos. Até o próprio cuidador se perde. Tem medicamento aqui, tem na cozinha, tem na sala, tem no guarda-roupa, tem tudo quanto é lugar, tá uma bagunça. Não pode. As coisas do idoso precisam estar organizado, né? Onde está a roupa, onde está o calçado, onde está os medicamentos, onde está o material de curativo, material de higiene pessoal desse paciente. Deixa separadinho, organizado para facilitar você quanto cuidador, facilita a sua vida, porque quando você vai dar o banho, você tem que planejar o banho. Eu sempre falo isso para os meus alunos, a gente tem que planejar, organizar tudo antes de executar. Por quê? Por quê? Para evitar erros e acidentes. Você tá lá dando banho no paciente, de repente você vê que acabou o shampoo. Ai, meu Deus, acabou o shampoo. Ah, acabou o sabonete. O sabonete tá lá no quartinho do fundo. Aí você tem que deixar o paciente sozinho, em casa, no banheiro, para ir lá no fundo. Olha o risco desse paciente cair. Né? Então, assim, planeja, organiza antes. Né? Deixa tudo separado, a toalha. Tá lá com o paciente dentro do banheiro, organizou tudo, mas esqueceu da toalha. E aí? Sai com o paciente sem a toalha? Por quê? Falta de organização do cuidador. Né? Então, a organização do ambiente é de extrema importância. Né? Rotina, mas faz parte do tratamento? Sim. Sim, o idoso precisa ter rotina. Quanto menos rotina o paciente com Alzheimer tem, mais confuso ele fica. Quem já viu o paciente, paciente que vai para o UTI, fica muito confuso, o paciente vai para o hospital, às vezes paciente que nem tem Alzheimer, que vai para o hospital fica totalmente desorientado. E o UTI, então, desorienta. Imagina por quê? Porque é outro ambiente, é outro local, tudo diferente, pessoas diferentes. Desorienta,
precisa ter rotina organizada para esse idoso, tá bom? E cada estágio da doença, cada fase da doença, são surpresas diferentes, são situações diferentes que a gente vai entendendo e observando a cada um. Mas o mais importante de tudo isso, a gente entender que essa doença é uma doença progressiva e degenerativa e vai evoluir, a gente precisa trabalhar com o quê? Com prevenção. Prevenção do quê? De complicações. Eu preciso fazer de tudo para prevenir uma hospitalização do paciente. Eu preciso fazer de tudo para que não complique a situação do meu paciente. Eu preciso estimular ao máximo esse paciente para que ele não evolua aí para uma cama. Jenny, mas vai ficar acamado? Vai, provavelmente sim. Mas o quanto mais eu fazer com que esse paciente consiga andar, melhor para mim. Melhor para ele. Certo? Gente, dar um banho a um paciente que anda é muito mais fácil do que um paciente que não anda, né? É muito melhor você conseguir ter mobilidade aí com esse paciente do que o paciente todo atrofiado, que não movimenta, que não consegue erguer o braço, que não consegue dobrar a perna, que tá tudo duro, certo? Então, o que é isso? Estímulo, qualidade de vida para esse idoso. Tudo bem? Gente, tem alguma pergunta? Como que foi o bate-papo aqui? Se foi tudo bem, se não tem mais nenhuma dúvida, eu vou finalizando por aqui. Eu acho que era esse o objetivo, falar um pouquinho sobre o tratamento, né? Existem vários tipos de medicamentos, né? Que na verdade é indicado pelo médico, mas cada idoso é um idoso, cada situação é uma situação, e todos precisam ser muito bem avaliados e acompanhados pelo geriatra. Tudo bem, então? Obrigado, Daniela, Maria de Fátima, muito obrigada, Alessandra, tio Luiz, todo mundo que esteve aqui presente comigo mais uma vez. Só quero agradecer cada um de vocês. Compartilhe essa live para que mais pessoas entendam um pouquinho da doença, que é uma doença aí que está crescendo. Hoje a expectativa de vida é de 90, 100 anos, mas 100 anos vamos tentar viver 100 anos, mas com qualidade de vida, né? Vamos fazer com que o nosso idoso viva 100 anos, mas com qualidade de vida, né? A gente tem hoje vários centenários, né? Mas infelizmente temos também vários idosos que têm 90, 100, mas não tem qualidade de vida mais, né? Não usa uma sonda, não fala, já totalmente acamado, totalmente atrofiado e, querendo ou não, é bastante triste, né? Mas o que a gente, quanto cuidador, pode fazer para que esse idoso ele mantenha uma qualidade de vida aí, vivendo bem, conseguindo se alimentar, conseguindo andar, né? Conseguindo ir no banheiro sozinho. Isso tudo é cuidado, isso tudo é estímulo. Quanto mais estimulado o nosso paciente for, melhor prognóstico ele terá, tá bom? Carmen, boa noite, obrigada, gente. A live vai ficar gravada, vai ficar lá no canal do YouTube. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, tá? Cuidando de Idosos Jane. E a gente tá aqui toda segunda-feira. E esse mês, exclusivamente, a gente tá falando da doença de Alzheimer, porque é setembro roxo, né? O roxo é da conscientização da doença de Alzheimer. Bom, a gente aqui amanhã também vai ter uma live
lá no canal da doutora Lívia Soares, geriatra, lá no Instagram. Convido vocês também para estarem lá amanhã com a gente, tá bom? E muito obrigada de coração por cada um de vocês estarem aqui comigo até o momento. Um beijo no coração de cada um e tchau, tchau.